A dimensão do nosso mercado de risco representa menos de 40% do PIB e as poupanças estão quase todas elas concentradas em depósitos bancários. Existem vários programas em curso no sentido de aliciar as pessoas para o mercado de capitais, mas tudo isto vai depender da evolução da matriz de confiança na poupança em risco. E isso é uma reforma estrutural que só se faz com discriminação positiva, aumentando o apetite a risco de uma sociedade por inteiro. O mercado de capitais é um setor onde mais se verifica o paradoxo da realidade da União Europeia, um gigante económico com instrumentos de barro. Há muito se reclama a existência de um mercado de capitais único, como também explica Draghi no seu relatório, sendo fundamental para dar escala à economia europeia e expressão financeira às suas empresas. Olá, eu sou a Maria João Babo e bem-vindos à Partida de Xadrez, um podcast do Jornal de Negócios com Gonçalo Moura Martins e António Ramalho, que de 15 em 15 dias olham para o tabuleiro da economia e analisam as jogadas. Neste episódio olhamos para o mercado de capitais português e para a sua falta de atratividade. Nos últimos anos temos assistido à queda do número de empresas cotadas, são raras as ofertas públicas iniciais, falta liquidez no mercado e mantém-se a predominância do crédito bancário na estrutura de financiamento das empresas portuguesas. E António Ramalho, começo por lhe perguntar se podemos dizer que o mercado de capitais português passa por uma crise, em que as empresas fogem mais dele do que se aproximam. Bom, o mercado de capitais em Portugal é um problema estrutural da sociedade portuguesa e é assim que o devemos abordar. Se calhar 2 ou 3 números apenas, eu nem vou ser muito numérico, mas 2 ou 3 números para quantificar um bocadinho a nossa dimensão e esta afirmação. A primeira coisa é que nós temos cerca de 90 bi de market cap, genericamente, que é menos de 40% do PIB, 16,1% do PIB, que compara com 1,3 mil milhões em Espanha ou 3,4 mil milhões em França, que correspondem a 143 ou 120 e tal por cento do PIB. Portanto, quer dizer, temos uma dimensão de mercado de capitais que é verdadeiramente irrelevante, digamos assim, sobre a totalidade, digamos assim, daquilo que são os números de países mais desenvolvidos do sul da Europa, porque eu escolhi aqui países do sul da Europa. Se olharmos, digamos assim, ainda por cima, o que é que isso representa do lado da poupança, temos exatamente, digamos assim, a configuração da poupança no sentido inverso. Quase toda a nossa atividade é concentrada em depósitos, cerca de 47% da nossa poupança em depósitos, e depois temos em PPRs, em seguros, em tudo o resto, temos uma parte da poupança. Há uma parte da poupança aqui que eu depois gostaria de falar, que é a parte da poupança que está em habitação, que está em residencial, que também é um dos elementos justificativos desta situação. E podíamos dizer que esta situação tinha a ver porque nós não tínhamos, digamos assim, uma bolsa, um sistema organizado, um sistema estrutural que permitisse, digamos assim, que Portugal fosse um país desenvolvido. Mas não, nós fazemos parte da Euronext, que curiosamente é a maior plataforma de transação da Europa e uma das maiores do mundo. Tem 5,6 bi, digamos assim, de market cap, que compara com 3,7 de Londres, 2,2 da Suíça, 1,8 da Alemanha. Isto é, portanto, até fazemos parte da plataforma de 6 bolsas que representa, digamos assim, o maior volume transacional que existe na Europa. Então, porque é que num país que tem os instrumentos para ter um bom mercado de capitais, porque é que esse mercado de capitais não existe e porque é que esse mercado de capitais é estrutural? Muitas razões. Mas basicamente a consequência, depois poderemos falar das razões, a consequência é que temos um déficit de apetite ao risco em termos portugueses. Quer do lado da poupança, quer do lado das famílias, quer do lado também das do empresas. investimento e daquilo que as empresas podem aportar do ponto de vista do seu modelo de financiamento. É uma questão de literacia? É mais do que uma questão de literacia, é uma questão de apetite ao risco. Genericamente, para a economia, é muito difícil crescer. É muito difícil agregar, é muito difícil consolidar, é muito difícil ambicionar quando a nossa opção é entre depósitos de baixo risco e crédito bancário de risco também razoavelmente reduzido, até pela configuração do passado. Mas se recuarmos umas décadas, quando houve o boom das privatizações, etc., e no fundo em que a Bolsa também se abriu à maior parte dos portugueses, vivíamos tempos diferentes. É verdade, e se calhar esses tempos foram uma das razões porque vivemos hoje em dia os tempos que vivemos. Porque de facto Portugal apenas teve uma relação, digamos assim, de certa paixão com o mercado de capitais, quando a Bolsa era uma espécie de estímulo genérico e pouco racional do ponto de vista do entusiasmo.
Eu ainda faço parte dessa juventude que se entusiasmou muito com o mercado de capitais. A geração anterior, antes do 25 de Abril, teve exatamente a mesma expansão e todos nós nos lembramos daqueles momentos especulativos. Eu não gosto da expressão especulativa, mas aqueles momentos, digamos assim, de grande crescimento do ponto de vista do mercado de capitais, mas isso também não era um modelo saudável. O modelo saudável era agora, no momento em que existe uma outra e uma diferente estabilidade em relação à organização regular e regulamentada destes mercados, termos de facto sistemas de financiamento que fossem mais largos, mais amplos e maior opção por parte das empresas e movimentos de aplicação de capitais que fossem diferentes daqueles que são. Ora, Portugal de facto tem não só esta parcela, temos uma parcela de poupança, nós temos na banca 261 mil milhões, dos quais os particulares têm 192 mil milhões aplicados na banca. Se pensarmos que os particulares e as empresas têm adicionalmente cerca de 650 mil milhões aplicados em imobiliário, nós vemos que somos um país que patrimonialmente é muito valioso, mas que retira muito pouco proveito, digamos assim, desse movimento de investimento e de poupança que foi realizado a favor, digamos assim, daquilo que é a aceleração e o leverage da economia. E isso passa por soluções mais diretas de investimento que aquelas que são a intermediação através do sistema financeiro. Antes de irmos a tentar perceber se é preciso uma reforma desse mercado de capitais, eu perguntava ao Gonçalo, no fundo estas iniciativas para chamar as empresas ao mercado de capitais até são poucas, o sucesso não tem sido muito. Isto, em sua opinião, porque é que têm falhado estas tentativas para termos um mercado de capitais mais ativo e presente na economia nacional? Eu acho, eu antes de mais gostaria de dizer que não é um problema só de Portugal, é um problema da Europa. Apesar de Portugal não comparar muito mal já com outras economias da Europa, só não compara mal estranhamente, por exemplo, com a Alemanha. A Alemanha tem um nível de mercado de capitais versus o PIB similar ao português, um bocado mais alto, etc. Mas se nós compararmos a Europa com o resto do mundo, aí é que se percebe onde é que está a profunda raiz do problema. E vamos só ao mercado norte-americano para a gente perceber logo as diferenças, só aqui uns números. Portanto, o mercado tem duas bolsas, Nasdaq e Nova Iorque, Chicago e Nova Iorque, são cerca de 60 tri, para uma economia que vale 25 tri, portanto estamos a falar de 4 vezes o PIB, ou 4 vezes o PIB, 3 vezes o PIB, 2,8 vezes o PIB dos Estados Unidos. E se nós pensarmos que dentro dessas capitalizações bolsistas estão a Nvidia, que é igual à economia alemã, que temos a Microsoft, que é igual à economia francesa, e temos a Apple, que é igual à economia, que é superior à economia italiana, só para termos uma ideia. Por exemplo, mas isto depois há uma distorção, porque mesmo quando nós pegamos das empresas europeias, por exemplo, a Novo Nordisk, empresa dinamarquesa que vale tanto como o PIB da Dinamarca, está cotada em Nova Iorque, porque senão distorcia completamente o mercado da Dinamarca. Ou seja, além do mais, nós não conseguimos atrair a Europa, e não é só Portugal, e portanto à mesma escala, depois vamos a Portugal, mas a Europa não consegue atrair nem para si as grandes empresas europeias que vão buscar refúgio nos Estados Unidos, não tem muito mais liquidez, muito mais acesso ao mercado de capitais. É preciso perceber que 90% do financiamento às empresas na Europa é feito através dos bancos e nos Estados Unidos não chega a 30%. Portanto é um mercado de capitais que financia a empresa. Isso muda completamente o cenário, muda completamente não só a mentalidade de quem investe, mas a mentalidade de quem é investido, porque nos Estados Unidos um banco é um recurso menor face ao mercado de capitais, a emissão de bonds, aos venture capital, etc. Aliás, isto é dito, como nós já vimos aqui no relatório Draghi, como uma das grandes diferenças da competitividade da economia europeia versus americana. Daí se falar muito, e a nossa comissária na Europa tem essa missão da criação do mercado de capitais único, que tem uma série de trabalhos preparatórios gigantescos, porque tem que haver leis de falência iguais, tem que haver, enfim, normas regulamentares idênticas para que haja um mercado de capitais único. Mas se nós não damos escala ao mercado, nunca vamos conseguir verdadeiramente alterar o estado de coisas. Relativamente a Portugal, primeiro, há uma tradição excessiva do recurso ao crédito bancário. As empresas estão absolutamente habituadas, enraizadas ao mercado, a recorrerem ao banca como fonte de financiamento privilegiada e não ao mercado. E porquê é que são tão reticentes em diversificar essas fontes de financiamento?
Eu acho que pela pequena escala e dimensão é complicado, e depois o nível de regulamentação, transparência, regras de governance que são exigidas para que se adaptem e tenham capacidade de ir ao mercado de capitais é infinitamente maior e muito mais complexo aqui do que noutros lados. Mas não é uma questão de não quererem alinhar nessa transparência, é uma questão de complexidade das obrigações que são chamadas a ter de cumprir. Eu acho que há uma tradição que é muito difícil, que vai ser difícil de contrariar, que é os empresários em Portugal gostam de ter o rosto de quem os financia. Isso encontra-se num banco. E não se encontra no mercado de capitais, que é um rosto anónimo. É um rosto de regras, é um rosto muitas vezes complicado. Alguém já foi a uma assembleia de obrigacionistas para perceber que aqueles é que são as pessoas a quem eu devo dinheiro. É complicado e, portanto, só as grandes empresas em Portugal é que almejam esta situação. É preciso perceber que com a saída da Greenvolt, Portugal atingiu um mínimo de empresas cotadas, que é 34 em março deste ano, pela primeira vez. Portanto, há aqui esta tradição do financiamento, há um problema de escala, há um problema desta cultura enraizada de se adaptarem, ou de procurarem sempre os bancos, e depois também dos empresários não quererem partilhar controle com outros acionistas, por exemplo, esta questão de mentalidades. Mas nem sempre, repare, nem sempre é possível em empresas tão pequenas ter uma atomização de capital que basta ter 7 ou 5%, como em grandes companhias americanas, para se ter o controle. Independentemente disso, não sucede assim. O que é facto é que a escala é altamente inibidora, mas se a gente pegar nesta escala e disser assim, quais são as 10 empresas do mundo que têm 1 trilhão de market cap? São 10 empresas americanas, 8 são de tecnologia. Uma é a Amazon, que é uma tecnologia /retalho, e outra é Tesla, que é porque mais ninguém tem. Básica, mais 4 rodas. Sim, mais 4 rodas. Mas tecnologia também, que está sempre enfiada. E se nós olharmos para como estas empresas se financiam, é integralmente no mercado. Pois, mas isso é o que diziam, não é? Uma questão também começa pela mentalidade. Mas esta é a mentalidade dos empresários. E depois vamos à mentalidade de quem investe. Como dizia o António, de 197 mil milhões estão em depósitos bancários a render quê? 1,5% hoje, 1,2% ao ano. Quanto só 47 mil milhões é que estão investidos no mercado de capitais. E desses 47 mil milhões, 70% estão em fundos, não estão num título específico, nem numa obrigação específica. As pessoas não têm essa literacia financeira, estão em fundos, deixam alguém que invista por eles. Já tudo diz-me como é difícil alterar estas condições. Teriam que ser criadas incentivos significativos, e isso só pode ser do lado fiscal, para que o mercado de capitais tivesse aqui um ressurgimento muito grande. Mas eu acho que com as regras, com o aligeiramento das regras europeias que se prevê que seja feito, e com a criação do mercado único ou algo que o assemelhe, nem que seja uma obrigação, uma emissão de obrigações única, etc. Eu acho que aí já as coisas poderiam melhorar um bocado. Mas é um tema que mais à frente vamos falar, que é um tema importante. Sim, e a sua opinião, António Ramalho, como é que se consegue responder a esta falta de atratividade? Isto é preciso uma tal reforma estrutural do nosso mercado de capitais, em que sentido? Eu acho que há bastantes medidas. Além da fiscal, de incentivos fiscais. A fiscal é particularmente relevante porque, quer queiramos, quer não, nós temos que ter aqui um princípio de discriminação positiva. Quando eu disse que isto era um problema estrutural, significa que estamos perante uma reforma estrutural, e perante uma reforma estrutural de que ninguém fala. Normalmente em todas as eleições há muita discussão sobre reformas estruturais. Esta é uma verdadeira reforma estrutural que pode permitir ou não as capacidades de financiamento de uma economia que se quer que cresça, e sobretudo porque é uma economia particularmente granular, particularmente pequenas empresas, com falta de grandes empresas, com falta de dimensão, como nós já vimos por muitas razões, até de caráter fiscal, mas que precisa sobretudo de estruturas de financiamento e capacidade para o fazer. As razões pelas quais as empresas não gostam do sistema também já foi identificada e naturalmente é antes de mais a complexidade, como você diz, 83% dos empresários dizem que é muito complexo estar no mercado de capitais. Depois, o custo do modelo de governo decorrente de toda esta situação tem a ver com transparência, tem a ver com modelo de governo, tem a ver com compliance, 78%, e finalmente a pouca liquidez do mercado, 77%. E isto, como Gonçalo disse, é um problema não só português, mas europeu. A título de exemplo, o nível de free float de Portugal,
que está na mão dos institucionais é 23% das empresas cotadas. Na Alemanha é 28%. Falámos porque eram dois mercados muito próximos. Mas na França, que eu falei aqui como um dos mercados que tem um bocadinho mais de desenvolvimento, é 30%. Portanto, quer dizer, isto não altera no quadro europeu. Há de facto uma diferença substancial entre o mercado europeu e os mercados quer asiáticos, sobretudo quer o mercado americano, com a sua capacidade demonstrada de reação. Ora, tem havido vários estudos recentes, digamos assim, sobre quais são as soluções que deviam ser realizadas. E há um estudo de 2020, não é muito recente, mas que foi encomendado pela CMVM à OCDE, que é um estudo muito profundo sobre o mercado de capitais português, por alguém que faz estudos com estas características em muitos mercados. E que diz várias questões sobre a importância e os modelos de proximidade aos fundos próprios, os modelos de assegurar otimizações de estrutura sobre fundos próprios, lançamento de um espírito de risco absolutamente essencial para que os investidores possam alocar uma parte do seu investimento ao risco, para que não tenham, digamos assim, a dimensão dos depósitos bancários existentes, o apoio a instituições intermediárias e, sobretudo, a capacidade, que infelizmente em Portugal é reduzida, de continuar ofertas sucessivas de criação de free float, chamadas ofertas secundárias, isto é, ofertas em que se coloquem mais ações para novos projetos de capacidade de investimento e de agregação, para além de outras regras contabilísticas, como o tratamento do goodwill, etc., que permitem, de alguma maneira, que o objetivo, digamos assim, de crescimento fosse um objetivo só por si, criador da circunstância. E, simultaneamente, a criação de um ecossistema de grandes operadores que todos eles queiram operar neste mercado. Eu costumo dizer, por graça, quando nós temos uma crise e um crash, porque os mercados acionistas regularmente têm um crash. Quando tem um crash, em Portugal, quando nós tivemos os nossos crashes, no dia seguinte ninguém transacionava, porque estava toda a gente, enfim, pura e simplesmente cheio de pânico e de horror. Nos países onde o mercado é mais evoluído, no dia seguinte está-se outra vez a transacionar. Porquê? Porque há milhares e milhões de pessoas a depender deste mercado. E como dependem deste mercado, eles fazem o mercado ele próprio operar do ponto de vista de liquidez. E o objetivo dos mercados secundários é criar liquidez para que permitam dessa forma assegurar, digamos assim, captação de fundos por diversos meios. E de facto é reduzido neste momento os meios que nós temos para o efeito. Eu julgo que do ponto de vista fiscal é muito orientado, mas acho que nós também temos que olhar um bocadinho para mecanismos ao nosso nível. E muito sinceramente, eu acho que vale muito a pena ver o padrão sueco. Porque talvez dos países mais interessantes para analisar, eu não gosto muito de utilizar. Mas por ser mais simples, mais... Porque é mais próximo do nosso, é o mais próximo que nós temos. É verdade que nós temos diferenças sobre os países do Norte face aos países do Sul, mesmo na Europa. A título de exemplo, o rácio entre a capitalização bolsista e o volume de depósitos acima de 1,5, existe na Dinamarca 3,9, na Suécia 3,6, nos Países Baixos 3, na UK 2,2 e na Noruega 1,7. São os únicos países que estão acima de 1,5. Abaixo de 0,5. Vejam-se os países, já agora, para ver se nós estamos ou não estamos colocados na rota da frente ou não: Grécia, Chipre, Polónia, Eslovénia, Bulgária, Lituânia, Portugal, Malta e Roménia. É claro que os países mais ricos e os países mais pobres se separam aqui, daí que seja uma reforma estrutural, tal como eu digo. E, portanto, quando nós estamos a falar da Suécia, devemos ter cautela de estar a falar num país que já parte de um pressuposto diferente. Sim. Mas a verdade é que a Suécia determinou como um interesse estrutural fazer um investimento seguro na existência do mercado de capitais, mesmo de pequenas e médias empresas. E fê-lo, e tem neste momento 197 empresas cotadas, criando uma conta de investimento que tem que ser alocada obrigatoriamente pelos intermediários financeiros, sejam bancos, sejam outros, a investimentos com determinadas alocações, em que têm que colocar, naturalmente, quando em empresas cotadas, não são aceitas empresas não cotadas. Isso levou a que as empresas queiram cotar e, simultaneamente, esta conta seja aplicada em cotação. E esta conta estava sujeita ao regime de proteção dos depósitos. Portanto, foi estendido o regime de proteção de depósitos a esta conta, que é uma conta de investimento, portanto, uma conta específica de investimento. Esta conta teve um crescimento significativo nos suecos, nos cidadãos suecos, e, por outro lado, levou a mais empresas sendo mais. Portanto, uma decisão particularmente simples foi capaz de criar um mercado
em que a estrutura das pequenas e médias empresas é o primeiro passo, depois a seguir verá a literacia, a capacidade de crescimento, o free float adicional, etc., que a Suécia ainda não está nesse ponto. Mas cá era possível, em concreto, proteger de alguma forma esse tipo de investimento como a dos depósitos? Eu depois dou-lhe os exemplos de boas iniciativas que têm sido feitas em Portugal no sentido de fazer o rejuvenescimento também da lógica do mercado de capitais nesta nova fase. Mas seguramente esta é uma questão que, de alguma maneira, com uma medida simples, diz: vamos tentar intencionalmente criar um apetite de risco controlado, determinado, e vamos tentar alargá-lo a toda a sociedade. E isto é uma posição corajosa, porque os mercados nem sempre são favoráveis, portanto há aqui uma percentagem alocada em ativos, os gestores são diferentes, o resultado pode ser distinto e obviamente as remunerações são diferentes para as pessoas. Até agora tem sido positivo, porque esta conta também foi lançada num momento particularmente interessante do mercado. Mas a verdade é que esta foi uma gestão intencional para fazer esta reforma. E é essa a pergunta que eu me faço, porque às vezes nós estamos à procura de uma multiplicidade de soluções tão complexa que acaba por não ter solução, ou ser bem sucedida num país, não ser bem sucedida noutro. E depois não trazemos ao próprio mercado aquilo que o mercado merece. Eu dou-lhe um exemplo que talvez seja o exemplo mais duro que eu vou dar. Portugal teve um crescimento desde 2015 significativo no valor do imobiliário. E era absolutamente previsível em 2015 que o imobiliário fosse progressivamente tendo um comportamento melhor, porque havia, digamos assim, não só uma falta de oferta, como havia naturalmente, digamos assim, uma melhoria do nível de vida das pessoas, crise, e já etc. tinha passado um bocadinho o efeito da crise. Pois não fosse em 2015, fosse em 2017 ou 2018, sabíamos que mais tarde ou mais cedo este mercado teria um bom comportamento. É quase absurdo que isso não tenha sido transferido como oferta para os clientes através de fundos de investimento imobiliário. E os fundos de investimento imobiliário estavam tão massacrados pelo exemplo passado do mau resultado que foram quase impedidos de ir buscar retalho, não alargando, digamos assim, este benefício a todos os investidores que existiam. É um bocadinho esta questão que eu coloco em cima da mesa, é que assumir este tipo de opção como reforma estrutural, antes de mais, é assumir que nós queremos que as pessoas, ou gostaríamos que as pessoas, assumissem mais risco e as empresas estivessem mais disponíveis para ter esse risco, digamos assim, na estrutura do seu capital e na estrutura do seu financiamento. E isso é uma reforma estrutural. E sendo uma reforma estrutural, é uma reforma que implica opções e implica também por si riscos. O caso sueco é um caso que pelo menos merecia uma análise muito profunda. Eu sei que, obviamente, ao nível quer da Bolsa de Valores de Lisboa, quer da CMVM, isto tem sido bastante refletido, mas a verdade é que é um exemplo em que há uma intenção clara, definida politicamente, de desenvolver um projeto em que coloque mais apetite a risco e, por outro lado, mais empresas no mercado. E que até agora tem sido bem sucedido a este nível. E que lhe parece esta reforma estrutural sueca? Não conhecia, acho muito interessante. No fundo, é tornar que parte do investimento das pessoas seja sem risco, para que elas tenham o hábito e a curiosidade de começar a fazê-lo. Acho que faz todo sentido. É um incentivo certo. Não tem sua opinião, então é possível fazer mais e melhor? É um incentivo certo, porque de facto nós temos visto políticas tão complexas às vezes de incentivo, etc., que esbarram sempre em duas coisas muito complicadas, que é a complexidade para quem é investido, ou seja, para as empresas, do ponto de vista de regulamentar e de governance, as exigências são crescentes, despropositadas, repetidas, etc. E por outro lado o risco de quem investe, porque as poupanças são parcas e são cuidáveis. E depois, é como diz o António, que nós temos que perceber que grande parte da poupança das pessoas está na sua habitação e, portanto, está no imobiliário, portanto pouco mais tem às vezes de poupanças do que tem. E por outro lado, era outro tema que era importante discutir, até que ponto o facto de nós sermos uma economia muito aberta, uma economia pequena, em que muitas das nossas empresas são controladas por empresas do exterior, não limita que elas vão ao mercado de capitais, porque a controlante já está no mercado de capitais. O BPI saiu da Bolsa porque o CaixaBank comprou 100% do capital e o CaixaBank está cotado em Espanha, portanto está no mercado espanhol. E portanto isso acontece, eu estou a dar este exemplo,
há muitos outros. A KKR, com a Greenvolt, também está cotada nos Estados Unidos, como empresa gestora de fundos, etc. E, portanto, o que acontece, isso é uma... Aliás, temos visto a fuga desses dividendos para esses países, desses investidores que são os donos das empresas. A nacionalidade do capital a mim não me preocupa. Eu só estou a sintonizar ou a significar um efeito colateral do investimento estrangeiro. É porque muitas das empresas que investem, a empresa comprou agora um novo banco, o francês comprou agora o novo banco, também é cotado e portanto nunca vai cotar o novo banco, normalmente não faz muito sentido, num mercado periférico e pequeno, e portanto isso é uma consequência natural, portanto, enfim, é difícil controlar, mas este significado ou este efeito não está a fazer nascer noutros casos empresas para a Bolsa. Nós temos 7 unicórnios, algum está cotado em Portugal, ou algum está a fazer levantamento de financiamento em Portugal. O último unicórnio conhecido é o Takeover, a empresa excelente dos drones, e a última ronda de financiamento já foi feita integralmente no UK e Estados Unidos, portanto, porque não há profundidade do mercado nesta dimensão, portanto estas empresas depois não vêm para cá. E é uma coisa muito curiosa que diz muito sobre a natureza das economias, ou melhor, o driver das economias. Se nós olharmos para os setores mais representados no market cap das regiões, nós percebemos como é que as economias funcionam. Na Europa é o setor financeiro, é o que tem mais market cap. No Japão, que é um mercado com mais empresas individualmente cotadas, mais de 4.000, é a indústria. E nos Estados Unidos a tecnologia. Nós não temos indústria, não é? Não é isso, ou seja, no Japão as pessoas reconhecem-se nas marcas industriais, reconhecem-se nos grandes industriais e investem nas marcas de automóveis, das marcas, enfim, dos aparelhos, aquelas marcas muito conhecidas japonesas, as pessoas não têm problema nenhum em investir. Aqui em Portugal, aqui na Europa, o que as pessoas mais reconhecem e mais investem em mercado de capitais é na banca, porque é o que lhes dá mais confiança. E nos Estados Unidos em tecnologia. Isso diz-me um pouco sobre o sentimento dos investidores. Sim, mas Gonçalo, mas mesmo assim falta-nos depois dimensão e profundidade. Nós temos um único banco cotado e, por exemplo, não temos uma única companhia de seguradora cotada. Portanto, isto tem um bocadinho a ver com a propriedade de ser internacional e sendo internacional está cotada internacionalmente. E o segundo tem a ver com o efeito que nós não conseguimos aproveitar o mercado de capitais para criar valor acrescentado, criar com isto, digamos assim, estruturas que continuassem e se desenvolvessem no sentido do crescimento. Isto falou agora que estávamos a falar do novo banco e que no fundo era a grande expectativa que este ano houvesse um impulso no mercado de capitais à conta de um IPO, que não aconteceu e precisamente por causa da venda ao BPCE. Isto teria trazido maior atratividade ao PSI, isto é, podia mudar aqui algum ritmo de levar outras destas grandes empresas, como diz até seguradoras, a Casa Fidelidade? Não, naturalmente a preocupação de trazer grandes empresas ao mercado é uma preocupação que eu julgo que não só informa e inspira, digamos assim, para a nossa CMVM, como inspira sobretudo a parte portuguesa da Euronext. Aliás, porque nós temos o acesso à Euronext e a capacidade de utilização da Euronext. Infelizmente a Euronext está nesta limitação que é o mercado europeu, e a verdade é que o mercado europeu não tem o mesmo tipo de atratividade, nomeadamente tecnológica, que é um ponto importante. Se nós virmos, digamos assim, o crescimento, o relatório Draghi nisso é muito interessante, como nós vimos, porque o crescimento norte-americano versus o crescimento europeu foi sobretudo distinto nestes últimos 15 anos pelo crescimento da balança tecnológica, pelo crescimento do PIB tecnológico. E curiosamente o PIB tecnológico foi todo ele financiado no mercado de capitais. E portanto aquilo que nós olhamos hoje para o mercado de capitais é que os 7 magníficos são todos eles empresas tecnológicas, digamos assim, de ponta, que se continuam a financiar estruturalmente nesse mercado de capitais. Eu julgo que nós estamos a tentar, digamos assim, criar algumas iniciativas para esse efeito, e as iniciativas têm sido sempre feitas do lado das empresas. Essas parece-me que são úteis. Há um IPO Ready, que é um programa, digamos assim, que é levado pelo Euronext e que já vejo em algumas edições, que visa a preparação de executivos disponibilizados para conseguirem não só prestar informação, mas organizar os seus próprios sistemas.
tem neste curso deste ano a área da defesa, a área da ESG e a área tech como áreas, digamos assim, prioritárias, e no programa de 2025, ano passado, tivemos 160 participantes, dos quais 68%, digamos assim, em companhias tecnológicas e o restante em companhias tradicionais. E as companhias normalmente têm vendas em média, na ordem dos 90 milhões e 450 empregados, 460 empregados, o que é bom, porque no fundo estamos a falar de médias companhias ou pequenas companhias à escala europeia que de alguma maneira se preparam para utilizar o mercado de IPOs, porque nós também temos que reconhecer que temos que criar o mercado de capitais com as empresas que temos, não é com as empresas que não temos. Mas há não sei quantos anos não temos um IPO, não é? É verdade, nós em Portugal isto demora tempo a chegar. Também há um programa interessante que é o programa Elite, é um programa até em que eu participo indiretamente via a Católica do Porto, no sentido de criar uma rede de empresas que troquem informação entre si, exatamente para percepcionarem a capacidade de se utilizar o mercado de capitais, não numa ótica tradicional, mas numa ótica do mercado de capitais, até do mercado de private equities, até do mercado de outra forma de fundos, obrigações conjuntas, etc., que de alguma maneira possam olhar para isso. E há um programa que nasce deste programa da OCDE, desta análise da OCDE, que é o Sandbox for Growth da CMVM, que é um sistema em que simula a capacidade de uma empresa ir ao sistema e fazer, digamos assim, emissões, simulando durante um período determinado como se operasse no próprio mercado. E, portanto, nesse sentido, criando a governação, criando os modelos para o efeito. Mas todos estes projetos parecem ser projetos, digamos assim, que vão na cauda daquilo que é o nosso atraso estrutural. É preciso atuar de forma mais eu acho que temos ativa. Que ser, e, portanto, temos que assumir que isto é uma reforma estrutural e que precisa de discriminação positiva. E a discriminação positiva só se faz com o melhor tratamento fiscal, objetivamente, de várias coisas, entre as quais, vamos ser claros como água, entre as quais o resultado. Isto é, nós temos que tomar o lucro como um elemento positivo no crescimento da economia, da sua valorização no prestígio na sociedade, da sua valorização na construção das empresas e no crescimento das empresas. E eu acho que esse é o maior desafio de uma Europa que está muito envelhecida e sempre baseada no princípio de que temos grandes objetivos sociais e que achamos que vamos preservar o Estado Social sem ter empresas lucrativas, o que é um sonho de uma noite de verão. Por isso, eu digo diretamente, acho que aqui há sobretudo a assunção de que esta é uma reforma estrutural. É uma reforma estrutural para a Europa, e isso está assumido, e temos a Maria Luísa Albuquerque, digamos assim, a liderar um processo claro de consolidação do mercado de capitais. Eu acho muito mais fácil fazer consolidação do mercado de capitais do que fazer consolidação do mercado bancário, até ao final do ano. Abertamente, e acho que é mais prioritário para nós, inclusivamente, fazê-lo. Segundo ponto, é também uma reforma estrutural para Portugal, porque Portugal ainda por cima está na cauda da Europa naquilo que era a apetência a risco por parte dos nossos investidores, quer dos empresários do ponto de vista da utilização dos vários instrumentos que têm, que aliás é agravado por duas virtudes. Do lado, temos que ser muito claros sobre isso, do lado dos investidores pelo facto de terem muito investimento em habitação própria permanente, não vamos esquecer que isso é uma realidade, é hoje em dia o maior instrumento de poupança, são as casas que as pessoas compraram e já pagaram, mas segundo aspecto, que do lado dos empresários também é um bocadinho penalizado pelo facto de haver ainda muito acesso a fundos europeus. E portanto de que a forma mais direta e alternativa aparente ao financiamento bancário é o fundo europeu e a tentativa de ir ao fundo europeu. Eu só queria dizer é que as duas coisas vão acabar com o tempo. Não só não vai haver eterna poupança colocada em imobiliário, como também não vai ser eterna capacidade de correr a fundos europeus. E, portanto, vamos ter que viver por nossa conta, e viver com a nossa conta é viver com o mercado que temos. Isto, o Gonçalo há bocado estava a recordar que o ano passado perdemos a Greenvolt na Bolsa Portuguesa, houve mais outras 3 empresas que o ano passado saíram do PSI, que já teve 20 cotadas, tem 15. Este ano já vimos a Cofina, a Grão-Pará, com a insolvência também a deixar de cotar, a Martifer para lá continua. Este esvaziamento do mercado nacional, e neste caso também destas PMEs, é preocupante e pode ter também vir a abalar a confiança dos investidores institucionais que hoje em dia também vão apoiando estas empresas no mercado. Apesar de tudo, não creio que seja isso, porque eles continuam a ser muito ativos, os investidores institucionais nas grandes empresas, nas grandes
nas grandes capitalizações bolsistas. Nós temos que nas grandes, não é? Nos 87 mil, 90 mil milhões de market cap da Bolsa Portuguesa, há 5 que tomam quase 70% do Eu falava das mais pequenas, do não mercado. É? As mais pequenas estão menos expostas até porque há aqui uma lógica de custo-benefício, enfim, óbvio, né, de quem é investidor institucional, é o tempo e recursos que eu vou dedicar a analisar uma empresa versus o potencial ganho que está muito associado ao chamado ticket, ou seja, o montante que eu vou investir. E quando esse montante que eu vou investir é necessariamente pequeno, porque o market cap é pequeno, porque os montantes são pequenos, etc., os recursos e o risco de estar a investir, a estudar, a acompanhar, uma empresa não compensa isso, portanto é muito mais compensador para um grande investidor institucional ter um ticket, um montante de investimento de 1.000 milhões e dedicar 2 analistas séniores constantemente a monitorizar e acompanhar a empresa, etc, do que ter, imagino, para 50 milhões de investimento, ou 10 milhões, ou 15 milhões, ter um analista a fazê-lo. Portanto, eu acho que os investidores institucionais são muito mais segmentados pela dimensão do que das empresas em si, do que pelo mercado, porque são investidores globais. Mas isso não trava que mais PMEs queiram ir ao mercado? Vamos ver, se nós olharmos para a experiência do que são as obrigações a retalho das grandes empresas, já não vou aos clubes de futebol, que é mais o coração do que a razão. Mas de qualquer maneira, se nós formos ver, aí vemos que o montante é quase totalmente tomado, para não dizer totalmente tomado, por investidores de retalho. Pessoas que têm 1.000 euros, 2.500 euros, 5.000 euros, etc. Portanto, há uma dimensão para esse mercado. Por vezes não sei se as empresas também não estão a saber comunicar, ou a Euronext ou o regulador está a fazê-lo de forma eficiente para captar também alguma atratividade que é, porque nós vemos quando essas emissões saem para o mercado, elas têm procura e têm. Mas isso, como clientes. dizem, isso é mais coração do que razão, não é? Quando estamos a falar dos clubes de futebol. Sim, mas nas empresas não. Nas empresas é a razão. Sim. Aí funciona a razão. Aí funciona a razão. E aí há alguma experiência muito positiva, que eu acho que poderia ser multiplicada. Às vezes as pessoas associam o mercado de capitais ao meu capital social. E às vezes não tem nada a ver com isso, pode ter a ver com derivados, podem ter a ver com instrumentos financeiros associados, com dívida obrigacionista, etc., que não tem a ver com perder a estrutura de comando da empresa, nem pouco mais ou menos. E portanto alguma coisa... Isso é um problema de literacia, porque eu fui às vezes, já me aconteceu ter sido convidado para em algumas capitais de distrito, ser convidado para, enfim, quando era CEO, para dar a minha experiência de estar no mercado de capitais, e percebi que as pessoas associavam muito a essa coisa, eu e a minha mulher é que mandamos na empresa. Agora não, uma pessoa pode ter acesso ao mercado de capitais por outras formas que não tenha nada a ver com o capital em si, não é? Com o capital social. Mas é essa aversão ao risco que o António falava, que os portugueses têm tradicionalmente nestes... Vamos ver, para quem tem poucas poupanças, a percentagem conta pouco, é preciso também ter isso consciente. Ou seja, para quem tem 5.000 euros que custou tanto a poupar, ganhar 1% no depósito bancário seguro no banco, ou ter o risco de perder tudo para ganhar 20% ou 15%, quer dizer, aí a percentagem sobre os montantes pequenos torna a coisa irrelevante, está a ver? De todas as maneiras, esta conta sueca de que eu referi tem como valor médio 6.500 euros. 6.500 euros. Portanto, dá bem a ideia de que é uma conta de retalho. Não, mas é uma conta de retalho interessante, porque as pessoas têm um acesso, têm a garantia que pretendiam, mas um acesso a um produto diferente. E isso cria habituação, isso cria tranquilidade, e isso cria confiança, que é a coisa mais importante no mercado de capitais. E há de partilhar aqui connosco melhor os resultados desses investimentos que as pessoas estão a fazer em termos de atração de PMEs, etc. para o mercado. Pois, são ligeiramente melhores do que os depósitos bancários, naturalmente. Claro que as remunerações, obviamente, para ter este tipo de proteção, tem muitas limitações do ponto de vista de estrutura, digamos assim, do investimento, mas queriam o mercado de capitais e, sobretudo, criar o aliciente para que as empresas suecas começassem a olhar para o mercado de capitais como uma forma de financiamento. Isso é, digamos assim, o grande valor que leva a que haja 190 e qualquer coisa empresas da Suécia cotadas, quando nós cá em Portugal, enfim, pouco mais temos que 30.
Porque é portanto, uma mensagem que às vezes é pouco passada, que é, se nós olharmos, as pessoas estão muito habituadas a ver os picos muito concentrados no tempo. Das cotações, está a falar. Quando se faz uma análise a 5 anos, a 10 anos, a 20 anos, a estabilidade perdura. Ou seja, o mercado de capitais cresce a 7% ao ano há 20 anos, e se for mais para trás, ou seja, se nós formos buscar períodos mais longos de investimento, nunca ninguém perdeu dinheiro no mercado de capitais. Esta é a principal mensagem do mercado. Mas a questão é aprenderem como é que se deve estar no mercado de capitais. Como dizia, tal literacia, no fundo. Eu acho, enfim, cada um sabe sim do ponto de vista dos seus investimentos, mas no mercado de capitais investe-se com capital próprio e não com capital. Isso é a primeira regra. Aquele velho ditado, não é? Não compres o que não podes para não teres que vender o que não queres. E esta partida de xadrez acaba, como sempre, empatada, e vamos às sugestões. António Ramalho, quer sugerir um livro? É verdade, um livro que ainda não saiu e que vai sair daqui a um mês, e que é um livro que é importante porque é o 41º álbum do Asterix. O Asterix nasceu em 1959 pela revista Pilote. O Asterix, o Gaulês, para as pessoas que saibam, é um dos 5 livros mais traduzidos no mundo, tem 110 traduções, uma das quais, aliás, em mirandês. Para quem saiba, o livro está traduzido em mirandês. Porquê é que o 41º livro é fundamental? Porque chama-se Asterix e os Lusitanos. E é o Uderzo e o Goscinny, que foram os grandes criadores do Asterix, morreram os dois, mas a obra tem sido continuada, e finalmente chegou agora a vez de se falar sobre os portugueses, ou os lusitanos, os nossos antepassados. E portanto a capa começa com o Asterix numa calçada à portuguesa. Não faço a mínima ideia qual vai ser o texto, mas no dia 23 de outubro é bom estarmos todos preparados, porque vamos ter a oportunidade de comprar o Asterix e os Lusitanos e, sobretudo, estou seguro, vamos ter a oportunidade de nos rir nós próprios. Porque essa é a grande vantagem do Asterix, que é uma fantástica obra de grande cultura, de grande conhecimento, mas também de um enorme divertimento. É pena. Esta obra foi uma obra que ainda foi pensada pelo Goscinny, mas infelizmente não foi feita por ele, porque de facto, vamos ser sinceros, a dupla Goscinny e Uderzo era uma dupla verdadeiramente imbatível, verdadeiramente imbatível, mas a verdade é que ainda assim vamos ter o Asterix na calçada portuguesa. E sem dúvida cheio de batalhas também o livro, não é? Isso seguramente, com muita coisa. Eu não faço a mínima ideia o que é que vai acontecer aqui, mas seguramente vamos ter aqui algumas das histórias da pressão mágica e do Asterix, que eu acho que é uma cultura que às vezes se vai perder. E lá está as batalhas com os romanos, mas, não é? Que são importantes e que são úteis para ter aqui. E Gonçalo Moura Martins também quer falar sobre um livro. Eu também sou grande fã do Asterix, todos nós lemos da nossa infância. E não só, é um livro que são livros que são sempre atuais. A minha recomendação é uma descoberta que fiz este verão de um escritor bósnio que eu não conhecia, Velibor Kolic, que é um refugiado político e escritor bósnio que, sendo soldado da Bósnia durante a Guerra dos Balcãs, desertou exilou-se em França em 1992, e é um livro que retrata muito fielmente, e daí o ser muito interessante, a vida de um imigrante, ou seja, num mundo hoje e numa sociedade que destrata os imigrantes, que não, na minha opinião, não tenta compreender o desenraizamento constante dos imigrantes. É muito interessante ler este livro, porque ele conta uma série de histórias onde se fica rendido a França, onde ele reconhece que em França foi recebido muito bem, até ao ponto de ele começar a escrever em francês a partir de 2008. O livro é extremamente interessante, que é um conjunto de histórias que ele vai contando e de relatos da sua vida pessoal e do seu entrosamento, mas que o traço mais magnífico é um humor absolutamente sarcástico, sempre presente, que torna o livro absolutamente hilariante. É a minha recomendação, o livro das despedidas do bósnio Velibor Kolic. E esta foi a Partida de Xadrez, um podcast que pode ser ouvido no site do Negócios e nas principais plataformas. António Ramalho e Gonçalo Moura Martins voltam daqui a 2 semanas a colocar as peças em cima do tabuleiro.